Passamos para o segundo bloco desta tarde, que será sobre recobrimento radicular. Vamos considerar duas abordagens, de acordo com a origem do enxerto. Na primeira conferência deste bloco, contamos com o professor Dr. Sérgio Matos para nos falar sobre o protocolo clínico no recobrimento radicular com enxerto autólogo. E na segunda palestra, vamos abordar o recobrimento radicular, mas com utilização de xenoenxerto. E este protocolo será apresentado pelo professor Dr. Sérgio Canto. Agradeço a ambos e faço também em nome da Botis e da Clockner por terem aceito o convite para participar neste Bone in Tissue Day Portugal 2022. Vamos então, de seguida, dar início à primeira conferência deste bloco, que será apresentada por um grande amigo e um profissional que admiro bastante, o professor Dr. Sérgio Matos. O professor Sérgio é licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde tirou também o seu doutoramento na área da medicina dentária, especialidade de cirurgia oral e periodontologia. É ainda professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e diretor do Instituto de Cirurgia e Medicina Oral da área da medicina dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. É também especialista em periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas e membro da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas. Sérgio, é sempre um deleite assistir às tuas conferências. Passo-te a palavra. Olá a todos, é um prazer falar convosco. Aproveito para felicitar a organização desta iniciativa e agradecer o amável convite que me foi endereçado. Propuseram-me aqui como desafio apresentar um caso clínico de recobrimento radicular com enxerto autólogo e, portanto, irei descrever e justificar aquela que considero a abordagem de eleição para o tratamento da maioria destas situações. Começamos em primeira mão por ter que selecionar o tratamento. Isto pode ser uma tarefa desafiante, uma vez que temos uma multiplicidade de técnicas ao nosso dispor, bem como uma grande variedade de biomateriais. Assim, interessa ver o que é que a evidência mais recente tem para nos dizer sobre isto. E as últimas revisões sistemáticas dizem-nos que os procedimentos plásticos associados ao enxerto de tecido conjuntivo providenciam os melhores resultados clínicos a longo prazo, bem como a melhor avaliação estética geral. E a nível do desenho dos retalhos, aquele que é considerado o gold standard, que será o retalho de avanço coronário, apresenta também alguma equivalência com técnicas mais recentes, como por exemplo a tunelização, como é evidenciado pela recente revisão sistemática de Tavelli. E neste sentido, com base naquilo que é relatado pela evidência, mas também na minha experiência clínica e no feedback que tenho tido com os doentes, elejo a técnica de tunelização associada ao enxerto de tecido conjuntivo como uma das melhores opções para abordarmos este tipo de problema clínico. Avançamos desde já para o caso, é um caso de recessões múltiplas, trata-se de uma jovem de 24 anos, asa tipo 1, sem qualquer tipo de patologia sistémica, com recessões em todos os quadrantes, mas vamos nos focar essencialmente na arcada superior, que foi aquela que foi abordada. A paciente queixava-se de desconforto à escovagem, hipersensibilidade, um problema estético, para ela era importante, e também uma progressão rápida das recessões da arcada superior nos últimos tempos. Aqui podemos ver a radiografia que comprova uma ausência de degradação do suporte ósseo e as características das recessões do maxilar superior, recessões do tipo RT1 associadas a um biótipo fino, variando entre 1 a 3,5 mm entre os laterais e os molares. Em termos de abordagem terapêutica, muito importante começarmos por uma fase higiênica muito controlada. Esta paciente apresentava fendas de Stillman e uma inflamação paramarginal dos tecidos,
e aí tivemos que fazer uma mudança comportamental, implementar um adequado controle de biofilme supragengival, mas instituir uma técnica de escovagem atraumática. Isto é muito importante, utilizando uma escova manual, macia, com movimentos rotatórios, ou então, alternativamente, uma escova elétrica oscilorrotatória. É muito importante implementarmos esta fase, poderemos demorar 1 a 2 meses, até que exista um adequado controle de placa e uma boa qualidade dos tecidos paramarginais, para depois então avançarmos para a cirurgia, que foi efetuada no primeiro e no segundo quadrante em 2 tempos distintos. A técnica de utilização que aplico não é nenhuma técnica descrita por um autor em particular. A tonalização tem vindo a sofrer algumas variações ao longo dos últimos anos, e eu fui adaptando a minha experiência e fui também integrando algumas destas variações, e vou-vos mostrar aquilo que faço e tentar justificar passo a passo a técnica cirúrgica. Começamos então pelo primeiro quadrante, abordando as reseções do 12 ao 16, e o primeiro passo será a realização de pequenos túneis unitários em redor das reseções, no sentido vertical da margem gengival até à linha mucogengival, em espessura total. E aqui não vamos entrar com uma lâmina de bisturi, mas apenas com facas de tonalização ou tonalizadores propriamente adequados. E eu fiz uma evolução, deixei de fazer retalhos de espessura parcial nesta zona e passei a fazer em espessura total, porque é muito importante, a literatura diz-nos isso, integrar o periósteo no retalho, melhora a sua estabilidade, como também dá maior estabilidade ao quadro. A seguir, vamos ligar estes túneis unitários através de um túnel contínuo na base das papilas. E, portanto, o segundo passo será fazer uma disseção parcial das papilas, mas sem incisionar o seu terço mais coronário. E aqui avançamos aqui sim, com uma lâmina de bisturi, de microcirurgia, com uma incisão intracircular na porção lateral da papila, e fazemos uma disseção parcial unindo este túnel. É muito importante na técnica de tunelização a não incisão da papila, porque o seu suprimento vascular é o ponto terminal da microvascularização gengival. E ao preservar a vascularização, vamos potenciar a revascularização também do enxerto. Isto pode ser um ganho clínico fundamental desta técnica. O terceiro passo será a abordagem mais apical do retalho, e aí vamos fazer uma disseção parcial, através quer dos tonalizadores, mas também lâminas de microcirurgia e mini curetas de Gracie para este aspecto. E esta disseção parcial vai-se fazer em 2 planos, um primeiro plano profundo, podemos colocar, por exemplo, aqui uma lâmina do tipo spoon blade, ao longo do processo alveolar até ao fundo do vestíbulo, separando o retalho do periósteo, e depois uma disseção mais superficial, eliminando as inserções musculares, e aqui poderemos, na face interna do retalho, e aqui poderemos utilizar curetas para romper estas inserções musculares. E é muito importante este aspecto para conseguirmos alcançar um retalho sem tensão, com um avanço passivo coronalmente. Isto é um aspecto crítico da técnica, se quisermos obter recobrimentos radiculares completos. Neste sentido, obtemos um desenho do retalho do tipo split full split, como foi descrito por Zucchelli e De Sanctis, mas no retalho de avanço coronário, e fazemos esta adaptação para a técnica de tonalização. O ponto seguinte é a instrumentação radicular. Eu não uso qualquer tipo de condicionamento da raiz, porque a evidência ainda não nos comprova qualquer benefício. Faço apenas uma instrumentação ou com ultrassons ou curetas, mecânica, e de uma forma muito conservadora. De seguida passamos para a recolha do enxerto, e eu aí também fiz uma evolução. Costumava colher enxertos subepiteliais e agora colho sistematicamente enxertos do tipo gengivais livre e desepitelizo em boca.
e aí faço com lâminas de microcirurgia ou uma 15C. E há uma revisão sistemática mais recente que comprova superiores resultados com este tipo de enxerto comparativamente com os enxertos de tecido conjuntivo subepitelial. E, portanto, este enxerto permite-nos integrar a quantidade total de lamina própria e dá-nos também uma melhor qualidade de um colagênio mais denso. De seguida, realizamos suturas compressoras. Neste caso, eu não utilizei, mas utilizo também com muita frequência esponjas de colagênio para garantir ali uma hemostase. Esta cicatrização após 5 dias, geralmente os pacientes com este tipo de abordagem não referem um grande desconforto, um ligeiro desconforto apenas até ao 3º dia e já uma boa cicatrização. E aqui temos o enxerto recolhido e vamos realizar então a sua preparação, é o passo seguinte. Eu gosto de fazer com uma lâmina 11. Deveremos recolher enxertos preferencialmente pouco espessos, com uma espessura igual ou inferior a 1 milímetro para nos garantir uma melhor integração estética, e realizamos depois a desepitelização deste enxerto com recurso a meios de magnificação, com lupas, é muito importante, para o fazermos de uma forma muito precisa, não deixando restos epiteliais residuais. De seguida vamos fixar o enxerto no leito receptor, e isto é muito importante, será o passo seguinte. E aqui utilizamos fios de monofilamento de calibre 5 a 6 zeros. Não é necessário utilizarmos o enxerto na totalidade das recessões. Eu gosto de aplicar seletivamente o enxerto apenas naqueles locais que têm uma banda de gengiva aderente, o tecido queratinizado menos alta e com menor espessura, como foi aliás reportado por Stefania Nizukelli e depois, mais recentemente, adaptado por Aroca para a técnica de tunelização. E se repararem, neste caso em particular, eu não estendi o enxerto até ao 12, mas coloquei-o apenas no 13, no 14 e no 16, porque o 12 tinha uma banda de tecido queratinizado suficientemente ampla. A primeira sutura que vamos fazer é uma sutura guia de posicionamento nas extremidades do enxerto para o deslizar sem rodar, e de seguida vamos imobilizá-lo de uma forma mais precisa através de suturas suspensórias em redor de todas as recessões com os nós por palatino. E poderemos, para garantir maior estabilidade do enxerto, em algumas circunstâncias, utilizar, por exemplo, duplas anças modificadas, em que vamos pegar o enxerto e o retalho em simultâneo, como foi descrito por Vastel com este tipo de suturas ancoradas coronalmente. E por fim, o último passo de sutura, a sutura do retalho. Eu não deixo, por norma, o enxerto exposto. É muito importante suturarmos o retalho coronalmente, 1 a 2 milímetros acima da jaque, porque isto permite-nos a obtenção de recobrimentos radiculares mais previsíveis. E desta maneira, complementa a sutura com suturas suspensórias, só em torno do retalho, para garantir este reposicionamento coronário. Em termos de pós-operatório, praticamente a única medicação que faço é através do analgésico inflamatório, do ibuprofeno, a ausência de escovagem mecânica durante 2 a 3 semanas e uma asepsia local, química, através da utilização de clorhexidina. Este o tempo da cicatrização passado 7 dias, eu removo as suturas da zona receptora passado 2 a 3 semanas, aqui o aspecto de cicatrização passado 1 mês, já com uma boa integração do enxerto, e fizemos no segundo tempo operatório a mesma coisa, mas para o segundo quadrante, com a recolha do enxerto, a utilização da mesma técnica, do mesmo tipo de suturas, aqui a cicatrização passado 1 semana, 1 mês, a cicatrização bilateral aos 4 meses, com a obtenção de um recobrimento radicular completo em todas as recessões e alteração de um fenotipo gengival favorável. Aqui a cicatrização aos 20 meses, e podemos ver que conseguimos transformar o biotipo para um biotipo mais espesso, mantendo também uma boa estética. E o resultado final, passado quase 2 anos, com o recobrimento radicular completo na arcada superior,
e o sorriso da paciente, em que nos demonstrou uma apreciação estética muito elevada e ficou muito satisfeita com este resultado. Concluindo, para terminar, nunca é demais enfatizar que o plano de tratamento é a fase mais importante, que deve assentar numa análise rigorosa dos fatores anatómicos e de prognóstico e corrigir sempre que possível os fatores etiológicos. E que esta técnica, com as devidas modificações que vos apresentei, a tonalização com enxerto de tecido autógeno, possibilita um tratamento previsível numa ampla gama de indicações clínicas nesta área da cirurgia plástica periodontal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela excelente apresentação, pela clareza e objetividade da conferência, e ainda para mais dentro do tempo limite, o que não é fácil, né? E com tanto protocolo, com tanto passo desta técnica, conseguir dar com tanta objetividade o step by step que tu utilizaste. Tenho aqui duas perguntas que gostaria de te colocar. A primeira é relacionada com a questão do enxerto de tecido conjuntivo, que permite melhores resultados estéticos. No entanto, por vezes, observamos cicatrizes inestéticas. Não há um risco maior destes efeitos adversos com a utilização de enxerto de tecido conjuntivo? Sim, Salomão, essa é uma excelente pergunta. Aquilo que a evidência nos tem referenciado é que, em termos gerais, quer utilizando parâmetros com escalas estéticas, nomeadamente o RES, ou até mesmo parâmetros baseados nos pacientes, a apreciação geral é extremamente positiva com a utilização dos enxertos de tecido conjuntivo. No entanto, estas análises estão muito dependentes do recobrimento radicular completo. E, portanto, sendo mais previsível utilizarmos com estes enxertos, alcançarmos estes recobrimentos radiculares, a apreciação geral estética é muito favorável. No entanto, estão também reportados algumas limitações estéticas a nível de outros parâmetros, nomeadamente texturas por vezes pouco naturais e algum perfil de emergência às vezes demasiado acentuado, com uma espessura demasiado proeminente. E aí nós temos que tentar compensar com enxertos menos espessos. O enxerto de tecido conjuntivo tem uma excelente aplicação, uma excelente integração estética, mas em áreas de alta exigência estética, principalmente em biotipos muito finos, é necessário nós termos cuidados particulares e utilizarmos aí enxertos, como eu vos referenciei, de uma forma muito seletiva e com espessuras inclusivamente abaixo de 1 milímetro, cerca de 0,8 milímetros, e garantir uma total desepitelização para não ter este tipo de cicatrização mais inestética. Uhum. Também referiste a tua preferência agora para a utilização a recolha de tipo enxerto gengival livre e posterior desepitelização fora da boca, em detrimento do alçapão ou de ir buscar um enxerto de tecido conjuntivo. Tem aqui duas questões. Não há um risco maior de, juntamente com o enxerto de tecido conjuntivo, irem algum restos epiteliais que depois possam desenvolver quistos epiteliais futuros, por um lado. E por outro, se o desconforto para o paciente, se não é maior fazendo esta remoção de enxerto gengival livre mediante a técnica convencional. Eu, relativamente a essa questão, tenho que referenciar que antigamente fazia a recolha de tecido conjuntivo subepitelial, utilizando a técnica da incisão única durante muitos anos, mas depois evoluí para esta técnica e, por incrível que pareça, o feedback que tenho tido juntamente com os meus pacientes é muito melhor. E começo pela segunda questão que tu colocaste, no sentido do desconforto. Recentemente também um estudo de Zucchelli, o que ele nos diz é que além da cicatrização por segunda intenção, há outros fatores mais importantes para o desconforto do paciente, nomeadamente a espessura de tecido que removemos e o tecido conjuntivo residual no palato. E o meu feedback que tenho com os pacientes é que passei a ter cicatrizações muito mais confortáveis
muito mais rápidas, sem necroses do palato, sem grande problema. Portanto, para mim, este tipo de recolha não apresenta um fator muito negativo para os pacientes. Relativamente à questão dos restos epiteliais, isso sim é crítico, é muito importante que façamos uma desepitelização muito rigorosa, daí a importância de utilizarmos lentes para vermos exatamente o que estamos a fazer, porque isso depois pode induzir uma queratinização mais inestética. O relato desses quistos está também descrito na literatura, mas se o fizermos de uma forma cuidadosa, conseguimos minimizar esses danos de uma maneira muito eficaz. Muito bem, muito obrigado. O tempo passa rápido, teríamos mais conversa e mais dúvidas para esclarecer. Eu que agradeço, Salomão. Temos de passar para a segunda conferência. Muito obrigado, Sérgio. E passamos então para a segunda conferência, que tem como tema o recobrimento radicular com o xenoenxerto e será apresentada pelo professor Dr. Sérgio Cano. O professor Sérgio, que já está agora aqui sim conosco, o professor Sérgio é autor dos livros Sorriso Gengival, uma visão multidisciplinar e recobrimento radicular desafiando conceitos. Tem também especialização em periodontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde fez também o pós-doutoramento. É ainda doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente coordena o curso de especialização em periodontia na São Leopoldo Mandique. É ainda o atual presidente da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Periodontologia. Estamos, portanto, sem dúvida, na presença de uma grande referência na área da periodontologia, quer na sua vertente clínica, quer na vertente de investigação e também no ensino. Portanto, professor Sérgio, é com grande expectativa que o convido a iniciar a palestra. Olá, pessoal. Eu, professor Sérgio Cano, queria agradecer o convite da Botes, da Klöckner, para poder participar desse Bone Tissue Day de Portugal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E, de antemão, agradecer também ao professor Salomão Rocha por mediar todo esse evento. E, além disso, parabenizar o meu antecessor, o professor Sérgio Matos, pela brilhante apresentação com o uso do enxerto de tecido conjuntivo. E eu vou tentar, na medida do possível, apresentar o recobrimento radicular com xeno-enxerto. Então, sou de uma cidade que é o Rio de Janeiro, conforme vocês sabem, e é uma cidade belíssima, e a gente, na medida do possível, tem trabalhado com recobrimento radicular com xeno-enxerto. Mas eu não posso deixar de abordar que o enxerto de tecido conjuntivo, de acordo com a literatura, e o professor Sérgio Matos acabou de apresentar, o enxerto de tecido conjuntivo é, sim, considerado padrão ouro no recobrimento radicular. A literatura é vasta em apresentar essas conclusões e inúmeras vantagens, coloração do enxerto próxima a do tecido receptor, resultado clinicamente aceitável, ótimo contorno, melhor adaptação, redução da dor pós-operatória quando comparado ao enxerto gengival livre. Entretanto, mesmo sendo considerado padrão ouro, nós precisamos de duas áreas cirúrgicas, a área doadora e a área receptora. E o ideal, evidentemente, é ter uma única área cirúrgica. Todos nós, dentistas, odontólogos, médicos dentistas, todos nós desejamos uma única área cirúrgica, nossos pacientes também. E quando passamos a ser pacientes, passamos para o outro lado, também não queremos duas áreas cirúrgicas. Então, dessa forma, será que a gente tem condição de ter somente uma área cirúrgica? Então, os xeno-enxertos hoje constituem uma realidade, existem algumas indicações,
como, por exemplo, uma alternativa ao enxerto de tecido conjuntivo, pacientes que apresentam palato raso, pacientes que não desejam, né, a área cirúrgica, a remoção do tecido da região palatina. Não é fácil dizer isso para um paciente e abordar na prática clínica, e pacientes que apresentam inúmeras recessões, né, múltiplas recessões. Tem alguns pacientes que têm recessão em todos os dentes, em todas as áreas. Quanto tempo ele tem que esperar para poder fazer a cirurgia e recobrir todas as áreas e todos os dentes? Então, uma das indicações é poder usar, sim, junto também ao enxerto de tecido conjuntivo. Então, hoje, né, os xenoenxertos, né, na verdade, as membranas 3D colágena, e aqui a gente, né, apresenta, né, o mucoderme, ela tem algumas indicações: recobrimento radicular, aumento de faixa de tecido queratinizado, aumento da espessura tecidual, né? Alguns detalhes da prática clínica, vou chamar a atenção, que essa membrana 3D colágena, né, ela é extremamente rígida, né, pode ser usada por inúmeras técnicas, mas deve ser hidratada anteriormente de 5 a 20 minutos para que possa atingir, né, as suas melhores propriedades, né? E deve ser adaptada, né, na região. Então, a gente tem que medir a área receptora, né, para poder facilmente adaptar esse enxerto no tamanho correto, né? Uma outra situação importante é, de preferência, não deixar a membrana exposta, né, e tentar, na verdade, recobrir totalmente, né? Então, essas são algumas das observações, né, que a gente tem visto no nosso dia a dia, na prática clínica, quando vamos iniciar uma cirurgia de recobrimento radicular. Imediatamente, né, depois da anestesia, já colocamos a membrana, né, numa solução salina, né, e já vai estar hidratada e aí se tornando mais maleável. Hoje, a literatura tem mostrado alguns resultados satisfatórios, né, quando comparado ao enxerto de tecido conjuntivo ao xenoenxerto, às membranas 3D colágeno. Então, aqui eu trago 2 artigos, né, que mostraram 2 revisões, na verdade, trabalho clínico randomizado e controlado, né, a longo prazo, inclusive, do uso, né, da membrana 3D colágeno, o coderme, no recobrimento radicular, né? Então, a gente tem aí já a literatura apresentando os resultados satisfatórios. E isso é muito bom, embora eu falei anteriormente que a gente sabe que o enxerto de tecido conjuntivo tem sido considerado padrão ouro, mas nas indicações precisas que a gente abordou anteriormente, é possível utilizar os xenoenxertos. E eu começo apresentando esse caso clínico, né? Essa é a doutora Fernanda, é uma odontóloga, né, médica dentista, e conforme eu falei anteriormente, ela não queria fazer 2 áreas cirúrgicas. Então, ela, como paciente, não desejava remover o enxerto da zona palatina. Foi quando nós propusemos, né, a utilização da membrana 3D colágena, o mucoderme, no recobrimento radicular. Então, a gente vê aqui, né, ela tem recessões bilaterais. Então, vamos apresentar o caso clínico do lado esquerdo, 2 recessões, né, e, dessa forma, optamos pela técnica do envelope, diz o Kelly, né? Então, a etapa fundamental, preparo radicular, limpeza dessa superfície radicular, ela faz parte, né, da rotina e da prática e da técnica cirúrgica. Medimos o tamanho, né, desta recessão, né? É claro que precisamos definir qual é o dente que tem a maior recessão. Por se tratar de incisões oblíquas, essas incisões são direcionadas para o dente de maior recessão. Uma vez definido isso, levamos essa medida, né, e acrescentamos 1 milímetro. Então, se essa recessão tem 3 milímetros, a gente acrescenta mais 4 milímetros do ponto, né, do pico da papila, mais os 4 milímetros, e direcionamos essa incisão em relação à cervical
né, ou a recessão do dente vizinho, né? Então, dessa forma, as incisões se tornam oblíquas, conforme vocês podem perceber aqui. Então, imaginem que essas incisões estão direcionadas para o dente de maior recessão. Os retalhos, né, são retalhos do tipo misto, já falado anteriormente pelo professor Sérgio Matos. Então, é um retalho, primeiramente, é um retalho de espessura parcial, depois um retalho total e volta a ser parcial para desinserir as inserções musculares. Então, na zona das papilas, é um retalho de espessura parcial, né? Na área, então, a gente está usando aqui uma lâmina, né, em forma de colher, né? Mas a gente pode usar uma outra lâmina, a técnica inicial preconizava uma lâmina 15C, mas um retalho de espessura parcial. Na parte central, onde a gente tem a recessão, o retalho é total, porque esse retalho vai descer coronariamente e essa zona é a zona mais espessa, né? E que vai ficar exatamente na altura da recessão. E volta a ser parcial para desinserir, né, as inserções musculares, né? Então, é importante, né, que esse retalho venha sem tensão, tá? Para que a gente possa ter o retalho passivo em direção coronária. Uma próxima etapa, já que a gente tem a papila cirúrgica e a papila anatômica, né, e o retalho vai descer coronariamente, é preciso desepitelizar as papilas, né? Isso pode ser feito com uma micro 15C, com uma tesoura castrovejo, no caso, né? E somente a parte superficial, a parte epitelial, para que a zona do conjuntivo da papila anatômica, né, ela venha se inserir sobre a papila, a região clínica, conjuntivo sobre conjuntivo e não sobre epitélio. Utilizamos, né, o EDTA 24% por 2 minutos para fazer uma limpeza dessa superfície radicular, já que vamos utilizar a melogenina e é mandatório pelo fabricante a utilização do ETTA 24% anteriormente. Precisamos medir o tamanho do xenoenxerto ou do enxerto, né? Então, está aqui a melogenina, medimos o tamanho do enxerto, né, do centro da papila mesial ao centro da papila distal, na região, na área que a gente quer trabalhar, né? E aqui, como não estamos utilizando um fio de sutura reabsorvível, começamos com a sutura pela região palatina, para que o nó fique posteriormente na região palatina. Então, aqui a gente tem a sequência da sutura. Primeiro, a sutura da matriz, né, a membrana 3D colágena, e vocês podem perceber que o nó está na região palatina. Então, como se fosse uma sutura suspensória com um nó para a palatina. Feito isso, essa membrana está adaptada no leito receptor. A partir daí, vamos trazer o retalho coronariamente. Então, aqui a gente apresenta, né, a técnica da sutura, também a sutura suspensória, o retalho coronário, para tentar cobrir totalmente essa matriz, essa membrana, e aqui a gente tem o pós-operatório imediato. Então, pós-operatório imediato, vamos acompanhar esse paciente, né? Vocês podem observar aqui um pós de 7 dias, né? A partir daí, a gente tem, né, 15 dias, então, com 15 dias, quando removemos a sutura, né? E vocês podem observar aqui o volume tecidual, né? Então, a gente tem aqui, ó, a espessura do tecido, olhem só. E vamos continuando com esse pós-operatório, né? Então, a partir daqui, a gente tem com 30 dias, logo em seguida, 60 dias, então, observe a manutenção desse volume, uma estética favorável, e já agora esse pós-operatório com 12 meses. Então, um pós-operatório satisfatório, estética, ganho de tecido queratinizado, ganho de volume. Então, e é o que a gente deseja, utilizando uma matriz 3D colágena, um xenoenxerto. Então, eu queria agradecer o convite e deixar aqui os nossos contatos. O meu muito obrigado a todos.
Muito obrigado, professor Sérgio Cano. Excelente apresentação, também muito sistematizada e muito com referência a todos os step by step do protocolo de utilização destas matrizes de colagênio de xenoenxerto. Tenho aqui algumas perguntas para lhe colocar. A primeira é, uma vez estamos aqui a comparar dois tipos de enxerto, o enxerto autólogo com o xenoenxerto, se podemos esperar a longo prazo alguma reabsorção deste tipo de enxerto, comparativamente com o autoenxerto? É uma boa pergunta, conforme a gente falou anteriormente. O enxerto tecido conjuntivo continua sendo o padrão ouro, né? Então, eu vejo o xenoenxerto como alternativa, como uma boa opção, com indicações precisas, né? E os trabalhos têm mostrado uma manutenção, pode-se perder uma parte, mas tem uma manutenção daquele resultado, né? Porque o que a gente quer é a modificação do fenótipo periodontal. Se eu tenho um fenótipo de fino para espesso e tenho a estabilidade a longo prazo, eu tenho um resultado satisfatório. Não é interessante fazer um procedimento e se perder, né, aquele volume, né, do tecido, que aí a gente perde, né, o objetivo principal, que é a modificação do fenótipo periodontal, para que a gente tenha estabilidade a longo prazo. Em relação à exposição, à eventual exposição do xenoenxerto, que complicações é que isso poderá ter a nível do resultado final? Eu acho que vai depender muito da quantidade de exposição. Se é uma exposição pequena, né, não há grandes problemas, pode-se limpar a região, né, operada com solução de clorexidina, lavar com soro e manter num pós-operatório o controle pós-operatório. Inclusive, tem trabalhos recentes em zonas para se ganhar tecido queratinizado em zonas para implantes, que muitas das vezes se coloca o cicatrizador e deixa uma parte dessas matrizes expostas também, né? Eu acho que a gente está no processo, a gente também está aprendendo, né, uma boa parte disso, e acho que a gente está no caminho. Então, eu não vejo grandes complicações, a não ser que você tenha realmente infecção, né? Muito obrigado a ambos, ao Sérgio Matos, ao Sérgio Cano, por este excelente bloco e por estas dicas e detalhes nas duas técnicas e no protocolo que transmitirmos a quem nos está a ver neste evento. Foi sem dúvida um bloco excepcional. Os meus parabéns aos dois. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer.